Olá, esse é o podcast Mulheres Mais, Ciência Mais. Esse podcast é vinculado ao projeto de Educiência, em parceria com a Academia de Ciências da Bahia. O projeto é coordenado pelo professor Luiz Augusto Vasconcelos e eu, sua vice-coordenadora Linha Alves, somos do Instituto de Humanidades, Arte e Ciência. O podcast ele tem o objetivo de ouvir e escutar as professoras do Programa de Filosofia e História da Ciência da UFBA e as professoras da Rede Estadual de Ensino, que vem fazendo um trabalho diferenciado, que tem práticas investigativas, práticas de ensino, práticas extensionistas, que valorizam e empoderam as meninas e as mulheres nas ciências. Então, o objetivo é exatamente socializar essas práticas, né? E contribuir para dar mais visibilidade a esses projetos e a presença das mulheres na ciência. E hoje a gente tem mais uma entrevistada especial, né? Então, a nossa entrevistada de hoje é a Fernanda Brito. Fernanda é formada em Química pela UFBA, é especialista em tecnologias na educação pela PUC-Rio e mestre em Educação Profissional e Tecnológica pelo IFE. Fernanda atua na rede estadual de ensino no Colégio Central, né, e tem um trabalho muito interessante, que eu vou estar falando daqui a pouquinho desse trabalho dela nos clubes de ciência, no Clube de Ciência. Ela também é supervisora do PIBID e é criadora da rede STEAM, do STEAM Clube Bahia. Lembra que eu falei no episódio anterior? Todas essas mulheres são defensoras dessa abordagem, trabalham com a prática de STEAM nos seus diferentes espaços, né, de investigação e de práticas de ensino. Então, desde 2020, Fernanda criou o Clube de Ciência Orbits. E Orbits? Orbits. Orbits. Eu perguntei a Giovana como é que pronto. Orbits. E em 2013, ela participou do programa Ciência na Escola, na formação de professores. Então, vocês veem que a trajetória de Fernanda, ela não só é dentro da área de ensino e ciência, a formação toda, mas nessa relação ciência e tecnologia, na formação desses meninos e meninas para pesquisadores juvenis, né? E que, a partir daí, eles seguem diferentes caminhos, inclusive dentro da universidade. Então, as pesquisas dela têm foco a formação docente e o ensino pela pesquisa na educação básica. Então, a ideia é sempre, né, aproximar a ciência e o cotidiano, inspirando novos caminhos para o aprendizado das meninas e dos meninos. Mas, assim, Fernanda, é importante destacar as paixões de Fernanda, né? Ela é apaixonada por educação, por tecnologia e o que eu acabei de falar, né? Ela é apaixonada por incentivar as meninas e mulheres a ocuparem seus lugares na ciência. Então, é exatamente esse o objetivo do podcast, né? Ouvir essas mulheres que fazem a diferença e que vêm fazendo a diferença na vida de outras meninas, de outras mulheres. Então, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite. E também, né, hoje no feriado, ela teve a disponibilidade de estar aqui com a gente conversando. Fernanda, queria que você falasse um pouquinho assim, como é que você iniciou sua caminhada na área da química, na área do ensino das ciências, né? Assim, como é que despertou o seu interesse? Porque também não é uma área simples, né? A área de química é uma área, digamos assim, árida também, né? Eu vinha, né, num processo mesmo de busca na juventude. Eu não sabia, vim da escola pública, eu sou aluna do Colégio Central. Ah, é mesmo? Eu adoro essa história. Eu fui aluna do Colégio Central e hoje estou como professora. E aluna de escola pública, né, eu saí com muitas dificuldades para acessar a universidade, comecei a trabalhar primeiro, e eu só consegui entrar na faculdade já com 23 anos. E aí a química veio porque eu fui fazer um curso no Cefet, na época era Cefet, hoje é IFBA, de técnico em química, e eu me apaixonei pela Então química. você fez química também? Foi. Aí fui e prestei o vestibular para química e passei. Tive muitas dificuldades no curso, mas eu me apaixonei logo pela licenciatura. Naquela época, um colega me chamou: "Ó, tem um supletivo na Ribeira, vai lá ensinar". Falei: "Ah, eu estou no segundo semestre, não tem problema não". Aí fui, me apaixonei por lidar com gente, né, eu sempre fui atuante em lidar em igreja, questões sociais, e acabei me envolvendo na educação como a função social dela, o que eu posso melhorar nas vidas das pessoas. Me apaixonei muito por isso, nas mudanças que a gente faz a partir da educação, na vida dos jovens, de estudantes e de adultos também, eu trabalho muito na EJA também. E fui me apaixonando pela educação e estou aí há mais de 20 anos com essa força e coragem de fazer a diferença. Eu sempre digo que eu
tô na educação para fazer a diferença, fazer diferente, trazer mostrar que a educação pública pode mais, que a educação pública tem qualidade, que a educação pode, sim, fazer transformações na vida das pessoas, dar esperança. E aí hoje estou aí trabalhando com esses meninos, tanto na sala regular como no clube de ciências órgãos. Isso que é legal, gente, tá vendo? A gente poder saber que tem professores que estão na rede pública que fazem a diferença e que é possível fazer um trabalho desafiador, instigador e que promova diferentes aprendizagens dentro do espaço da escola pública. Eu também acredito na escola pública. E nessa sua caminhada, né, quais foram os principais desafios e inspirações ao longo do seu percurso? Os desafios foi encontrar pessoas que abraçassem, né. Eu, em 20 anos, trabalhei em diversas outras escolas, eu estou no Central há 6 anos, e encontrar pessoas que pudessem caminhar junto, porque a gente não faz nada sozinho. Eu tenho muito esse lema, né, que a gente faz quando a gente encontra parceiros que acreditam na gente. E eu tenho vivido isso há 6 anos no Central, então eu encontrei a gestão parceira que falou: "Não, vai, acredito". E a gente eu sempre trabalhei, tá, com experimentação em sala de aula, com, eh, formação docente, mas o clube ela veio muito porque eu tive apoio. E aí eu não caminhei mais sozinha. Então eu tive apoio da gestora, hoje eu tenho outra colega que coordena comigo, Valéria Daniele, que ela é uma professora que também está coordenando o clube comigo, que entrou em 2023 na rede e está comigo esse ano, ano passado, e que o clube cresceu ainda mais, né, porque teve mais braços. Então, é uma inspiração essas mulheres, perceba que são mulheres, mães, que acreditam no sonho de mudar vidas. E isso foi muito importante na minha jornada, me inspiraram demais. Inspiração eu tenho na minha casa, que são as mulheres, né, minha avó, minha avó já está, né, já em outro plano, e minha mãe inspirar mudanças de vida, né, são pessoas que não tiveram oportunidade de estudo, mas que tiveram muita sabedoria em me apoiar e estudar. Então hoje eu estou dando esse retorno à minha família, que é minha inspiração o tempo inteiro, e também a questão de encontrar um apoio, porque a gente não caminha sozinho, a gente tem que sempre ter alguém junto com a gente, nos colaborando, nos ajudando. Isso aí reforça, né, a importância dessas redes colaborativas, redes de afeto, não só as redes, profissionais, mas as redes de afeto e às vezes o afeto dentro da própria instituição que a gente trabalha, né, é importante, né, para que a gente consiga fazer as coisas. Sim, porque a gente encontra porque não é fácil, né, a gente trabalhar com ciência na educação básica não é fácil, na academia, A estrutura, né. sem infraestrutura, a gente eu no caso, graças a Deus, assim, eu tenho escrevido projetos tanto para o FAPESB, e a gente consegue recursos pra gente lá no clube. Eu tô agora a gente está com o apoio do Mais Ciência, que Sim. vai ter os laboratórios makes, que eu também escrevi o plano de ação lá para a escola. Teve o STEAM Clube Bahia, que é a rede colaborativa que eu escrevi, a gente recebeu um recurso. A gente agora está no prêmio, do Atarde, Eco-Inovar, a gente vai receber um recurso também. Então a gente fica buscando alternativas para trazer recursos para a escola, né, recursos para o clube, para que a gente possa ter ferramentas. O menino pede hoje lá: "Eu quero um diário de bordo", a gente tem um caderno para dar. "Pro, eu quero uma caneta, eu quero imprimir", a gente tem computadores, né. A gente já teve parceria, a gente tem parceria, já esteve aqui no podcast, a professora Caris Quirré É. é parceira nossa. Teve um momento que ela doou um computador pra gente, em uma parceria. Então a gente vai nas parcerias, nas escritas, fomentando o clube de equipamento e recursos capitais, custeio, para que a gente possa desenvolver. Então a gente é um movimento que a gente faz lá, eu com Dani, com a gestora, da gente estar buscando alternativas e não ficar apenas reclamando, né? "Ah, eu não tenho, não faço, eu não vou fazer porque eu não tenho". Tem oportunidades que aparecem, a gente está abraçando todas. Os meninos também, com esse processo, nossos alunos, eles são muito proativos. Então eu tenho alunos que: "Pró, tem esse prêmio aqui, vamos escrever, vamos fazer, vamos". A gente vai, abraça, às vezes eu tô "Ai gente, é sábado, mas vamos lá, o prazo é segunda, mas vamos fazer". Então a gente tem uma galera lá do clube que tá muito madura, a gente amadureceu esses meninos, né.
Eu fico até com medo de levar pra UFBA pra ninguém pegar eles de mim antes do tempo, porque eles estão, assim, sensacionais, né, eles estão, assim, mostrando um desafio que é mudar a visão dele. Eu tenho uma aluna que está na UNEB hoje, que foi a primeira clubista. Ela é um exemplo, assim, que ela falava que não acreditava que poderia estar na universidade. E hoje ela está na universidade, ela disse que acreditou porque estava no clube. E outros mais, né. Outros chegam e falam assim: "Pró, eu estava na aula, falaram de currículo Lattes, eu já sabia porque no clube a gente tinha que fazer". Ó, Pró, o pessoal não sabia, ninguém sabia o que era currículo Lattes, mas eu já tenho medo. São coisas poucas, pequenas, que vai mostrando, assim, que fez sentido, Exato. que eles estão levando para a vida, né. "Ah, Pró, já sei formatar o documento em AMNT". Então eles já chegam instrumentalizados, eles chegam diferentes, né. Então a gente tem Juliana, que já ganhou até o prêmio Big Júnior e ser júnior lá da UFBA, esse ano que tá com o Carla já pegou ela pra aluna, tem outros alunos nossos que estão na UFBA também, estatística, fazendo direito, que já estão, assim, empoderados. Aí a aluna veio esses dias pedir uma carta de recomendação do clube. "Ó, você faz uma carta de recomendação que eu vou precisar para a faculdade", eu disse: "Nossa, que honra, né". É. "Faço sim", aí faço a carta de recomendação. Então a gente percebe que eles levam para a universidade a experiência do clube, a gente está formando estudantes maduros para a universidade, para as escolhas dele. Então a gente tem mudado a percepção disso. E as oportunidades que esses meninos têm que nunca poderiam pensar em ter. A gente já foi para o Paraguai com alunos, já foi para a Colômbia, Fortaleza, São Paulo, Recife. Agora mesmo no final do mês a gente vai ter um congresso do encontro Eduque de Química, ele está com projetos aprovados, alunos vão para Ilhéus apresentar trabalho. Então são oportunidades de mostrar o trabalho dele em outros espaços, em outros países, com a ajuda, né, do governo que eles pagam, mas assim, a partir do trabalho que eles fazem, Exato. né, Da diferença que da diferença que eles estão fazendo. Essa semana mesmo nós tínhamos, Malu e Guilherme estavam na UFBA, eles ganharam 2 inscrições para a semana de argamassa. Uma menina lá, engenharia, botando mão na argamassa. Dele, eu falei: "Você vai ser engenheira". E aí eles já falando, já que conseguiram, ó, pra mandando mensagem: "Eu consegui uma parceria em tal laboratório. Ó, eu consegui ganhar não sei o quê, a tinta, né, consegui ganhar a tinta, consegui isso. Ó, o pessoal falou que tá esperando a gente", eles falaram: "Estão esperando a gente aqui, estão super felizes", que o professor falou que tem não sei quantos anos que ele não vê um aluno de ensino médio envolvido nesse processo. Então a gente coloca eles nesse espaço que eles não imaginavam que eles teriam. E a gente vê esperança no olhar, a gente vê mudança de atitude. A gente tinha uma aluna, a gente foi brincando, assim, a gente chamava de tartaruguinha, que ela botava a mochila nas costas e ficava na sala o tempo todo com a mochila nas costas. E aí não fazia nada, assim, aquela menina mais hoje é uma das melhores clubistas, não vou falar o nome pra não expor, mas é uma das melhores clubistas que a gente tem. Ela é extremamente proativa, ela é extremamente hoje eu vou fazer tal coisa", a gente pensa: "Meu Deus, como essa menina mudou". A gente vê a mudança. Então ela está já alcançando espaços incríveis, as pessoas admiram, né. E o trabalho está sendo reconhecido, né, temos 3 trabalhos agora na revista Bahia Faz Ciência. E a gente percebe que tá muito bacana o trabalho, tá muito legal. muito interessante. Gente, eu adorei essa fala aqui de Fernanda, porque olha só, eu tenho dificuldade às vezes de pensar, mas ela me mostrou que é possível. A escola pública captando recursos, quer dizer, ela enquanto professora, coordenadora do clube, ela capta recursos, está atenta aos editais, porque o que Fernanda falou, que é parecido com o que acontece na universidade, né, a gente não tem infra, a gente não tem dinheiro. E ela correndo atrás, os meninos também junto, para poder construir um mínimo para que possam fazer a diferença, né, e a repercussão disso já na vida desses sujeitos, na autoestima, né. Fala um pouquinho do clube, porque, o clube é algo bem especial, né, eu tenho seguido lá no Instagram e a minha bolsista Giovana, que teve um tempo com vocês, é apaixonada pelo trabalho de vocês. Então fala aí um pouquinho do clube. O clube, né, para trazer o tema, a gente tem cerca de 80%, 85% são meninas. Ah, é? A maior Nossa, parte muito legal. a gente tem aí o maior número de meninas atuantes, presentes no clube de ciências, são o nosso maior público atuante hoje, ativo mesmo, são meninas. E a gente tem um clube que
e a gente tem que expulsar os meninos da escola. Chega às 6 horas. Vocês conseguem imaginar, gente, o povo querendo estudar química num clube dentro da escola? É muito especial. Eles estudam química, eles estudam história, eles estudam é um clube muito interdisciplinar, então tem dia que eu chego às vezes estou dando aula que a gente tem parceria com o Pátio Estágio, e aí o PIBID também, o pessoal do PIBID ficam na sala me ajudando e são loucos pelo clube, fazem amizade com os meninos, ficam lá me ajudando. Às vezes eu saio 5 horas da sala de aula, às 6 horas tem menino no clube, eu falei: "Gente, vai embora, os pais de vocês vão me matar". Porque, né, mas a gente trabalha no central e os meninos moram lá, a gente tem uma diversidade de alunos Isso, que de não tem a ver, Salvador. todos moram ali, Não, a maioria mora vem longe. de outros lugares, né, da periferia. Mas a gente trabalha na perspectiva não só de projetos. Projeto é uma vertente do nosso trabalho, a gente trabalha com a formação desses estudantes. O clube é um clube que forma o estudante, para que ele possa ter oportunidade de escolha. Então o espaço de oportunidade, que é o nosso lema, é que eles tenham oportunidade de escolher, que eles possam decidir para onde eles querem ir. Então a gente tem o clube aberto de terça a sexta, de terça a quinta, geralmente são os alunos que têm projetos, que estão com feiras previstas, eles se reúnem, é um grupo menor, que eles estão ali para fazer os projetos, né, pesquisar os projetos, então eles estão lá fazendo a pesquisa bibliográfica, a gente orienta como é que faz, e aí eles ficam lá de terça a sexta nesse movimento de mexer nos projetos. Os projetos surgem do interesse deles. Então, a gente tem projetos de química, de humanas, então tem projeto que é sobre o autismo, tem projeto que é sobre criação de novos materiais, que está na construção civil, sobre medicamentos, a gente tem uma gama de projetos. E aí na sexta eu preciso de braços. Quais são esses braços? Nossos parceiros, né. Na sexta é o encontro formativo, é o encontrão que a gente chama, que aí reúne quem tem projeto e quem não tem, e a gente tem geralmente convidados. Então, a gente já teve esse ano, o pessoal da Associação das Pessoas com Doença Falciforme, que foi lá mostrar, né, a associação deles e falar um pouco da doença, porque eles têm um projeto sobre doença falciforme. Teve a psicóloga Carla, que é uma psicóloga com autismo, que ela teve lá para ajudar no projeto de autismo. Teve o meu ex-aluno, que faz estatística, levou uma oficina de análise de dados. Enfim, a gente na sexta, a gente convida pessoas, e pessoas também se oferecem para irem no colaborar com a gente, porque às vezes a gente não tem essa formação, mas os meninos querem falar sobre autismo. Os meninos chegam para mim assim: "Pro, eu quero falar sobre autismo", "Não, vai falar sobre química". A gente quer dar liberdade, a oportunidade dele escolher ser diferente da sala de aula, dele escolher aquilo que ele quer estudar. Então, a gente pega essa sexta, a gente também tem um projeto que é Horts de Portas Abertas, que é uma sexta no mês. A gente abre para outra escola Visitar? visitar. E aí os meninos assumem tudo, tá. Eles recebem, falam um pouco da história do central, a gente faz uma prática STEAM, que envolve investigação, envolvendo química, depois eles apresentam os projetos que são desenvolvidos na escola, e a gente recebe com todo, né, aparato ali, depois a gente faz uma dinâmica de quiz, né, para ver se as pessoas entenderam como foi a tarde, e é uma tarde geralmente de 2, bem intensa, de 2 até umas 4h30, 5 horas. E também tem movimentado muito o clube e dado sentido, que eles adoram receber. A última sexta foi a nossa sala de AE da escola, e a gente recebeu vários alunos PCDs, e foi incrível. Foi, assim, uma dinâmica muito bacana. Outros colégios também já foram lá. A gente está abrindo a porta do clube para outros professores, outros estudantes que queiram trabalhar com clubes de ciência, que está aí em alta, né, sendo falado, e a gente quer apoiar esse movimento. E você falou isso está em alta, está sendo falado, engraçado, eu tenho percebido, Fernanda, mais divulgação sobre os clubes, né. Aí eu anotei, você foi falando, eu fui fisgando aqui algumas coisas que eu queria destacar. Muito legal,
essa fala de Fernanda, porque olha só o que ela falou, né, é uma perspectiva de ciência interdisciplinar. Ela não está dentro da caixinha, né, ela está com a química, mas ela abre para os diferentes campos da área das áreas científicas. Isso é que é legal, essa é a perspectiva do ensino. E o mais importante é valorizar o interesse e o desejo dos alunos, né, partir deles. E aí é muito importante o trabalho, porque ele está trabalhando, está desenvolvendo habilidades e expertise para a formação desses pesquisadores, desde a construção do Lattes até na definição desses projetos. Muito massa. Agora, eu tenho uma curiosidade, eu perguntava direto a Giovana. Aqui, gente, a minha ignorância, tá? O que significa Orbits? E por que esse nome? O que aconteceu foi o seguinte, ainda lá em 2021, a gente estava na pandemia ainda, aquele processo, os meninos começaram, tem que ter um nome, tem que ter um nome. E aí teve a votação, foi até no Instagram, foi no WhatsApp, né, porque a gente Sim. estava se encontrando, porque o clube nasceu na pandemia, ele nasceu online. Aquela pessoa que não queria ficar parada em casa, a gente fez o clube. E aí começaram, filhos de Einstein, né? Aí botou Orbit. O que que é Orbit? É órbita, em inglês, que eles imaginam que é uma órbita de conhecimento, onde a gente está ali para conhecimento, e o Z é a geração Z. Que massa! Menina, eu tinha maior curiosidade para entender de onde saiu esse nome. Mas foram eles, a cor, tanto que eu queria outras cores. Na realidade, sabe, assim, foi indo, não tive, nem gostei muito, mas Mas é muito legal, então, até porque as pessoas ficam querendo entender o que é. e aí eles colocam que é uma tanto que hoje nosso mascote está sendo feito é um astronauta. Sim. E aí a gente vai buscar o nome agora, vai ter a votação, eles vão votar para escolher o nome do mascote. E aí a gente ficou lá, apareceu vários números, foi uma briga, foi uma confusão nesse WhatsApp. E aí colocaram para votar, e é isso, o Orbit é órbita em inglês, e aí eles pensam nessa órbita do conhecimento, onde a gente vai fazer as divulgações, a gente vai correr atrás de tudo. E o Z é a geração Z, porque a gente já tá indo para outra, mas é a geração Z. E aí juntou e ficou Orbis. E aí ficou bem diferente, né, e aí a gente ficou com esse nome, e é um nome que tá bem marcante, né, as pessoas conhecem, eu fico muito, assim, muito tranquila em dizer, né, que na Bahia, quem trabalha com clube de ciências conhece o Orbis, né, porque a gente se envolve em muitas coisas, a gente antes de vir para cá, a gente já estava resolvendo inúmeras outras coisas com os meninos, e a gente percebe que tá dando um resultado bacana, bem satisfatório para o que a gente quer para eles. Muito legal, achei um nome o Saque, um nome muito criativo, muito interessante, e eu queria convidar você aí da audiência a seguir o Orbs, agora eu pronunciei certo, no Instagram. Isso. Muito legal, eu ficava tentando, eu fiquei pensando, tudo bem, eu não entendo nada de química, mas deve ter alguma relação, ficava tentando organizar ali. Na realidade, quando a gente começou, só pra um adendo, eu gosto muito de astronomia também, não sei se isso influenciou. É. E nós começamos com o projeto de astronomia, como projeto de astronomia. Na época eu até pensava em fazer o mestrado na UFS de astronomia, eu gosto muito. E acho que talvez por ter tido um primeiro contato com a astronomia, eles trouxeram essa perspectiva para o nome também. E é bom que fica marcante que é a origem do clube, né. E a gente E essa percebe coisa da órbita, como você falou, porque tem várias coisas orbitando aí esse projeto, né. e aí eles acham, assim, eles super abraçaram esse nome, eles gostam muito do nome. Mas é muito legal, eu gosto também. Eu já gostava antes, mas agora eu gosto mais, que agora eu dei um sentido maior. Fernanda, você já trouxe até alguns exemplos, mas eu queria que você falasse um pouquinho, assim, de alguma experiência marcante, né, ou um resultado que lhe emocionou ou que te fez repensar o trabalho dessa sua imersão nesse universo, né, dessa sua relação aí com a química, com os filhos de ciência, com o STEAM, com esses meninos, esses meninos. Eu acho que teve muitos momentos, eu tô muito feliz, eu sou muito feliz. A gente também não é fácil, teve percalços também, porque a gente precisa às vezes ajustar o processo, o caminho, né. O Orbitz, ele demanda muito desses alunos, então a gente sempre frisa, só para pontuar, que o mais importante é a sala de aula. A sala de aula não o Orbitz não pode ser mais que a sala de aula deles. Então a gente olha boletim,
a gente olha a frequência, a gente tenta fazer com esses meninos que eles entendam que o mais importante é a sala, não é o office. E o que, assim, as coisas mais marcantes, assim, são tantos momentos que é difícil, acho que eu posso ser até injusta, mas eu acho que esse ano teve um momento pessoal, que foi na ver os meninos viajando, né, para fora do país. A gente percebe, assim, que é uma oportunidade que meninos da periferia, nós somos da periferia, e eles indo para outros países, e ganhando prêmios, né, que a gente ganhou premiação esse ano. E a gente percebe, assim, a alegria deles, isso é sensacional. Eu sou mãe atípica, tenho um filho autista, e a gente percebe, assim, como essa juventude precisa disso. Então, são momentos, assim, que a gente grita, que a gente chora. Fortaleza mesmo, esse ano que a gente ficou em segundo lugar, em si em segundo ganhou uma premiação, não ficou em segundo não, mas ganhou uma premiação em humanas. Foi, assim, um momento muito bacana pra gente. Então a gente tem vivido muita coisa legal, como professora e como e os alunos também. Então, assim, hoje, por exemplo, uma coisa marcante para mim é oportunizar ele bolsas. Então a gente tem 11 alunos hoje com bolsa de junho, né, de R$ 300. Então, esses alunos estão trabalhando no clube, estão recebendo para isso, né. Então, imagine, né, um aluno de 15 anos, 16 anos, está ali recebendo um dinheirinho, eles ficam tão felizes. Imagino. Então são muitas camadas, são muitas coisas bacanas que a gente vivencia. E às vezes as pessoas perguntam assim: "Ah, você não está recebendo nada por fora?" Porque é um projeto que a gente trabalha Trabalho, e né. você sabe que você está na academia que a gente usa hora extra, não é nossa hora de carga horária de trabalho. Mas eu falo que eu levo isso também como um trabalho social real, entendeu? Eu não faço caridade, né, não sou religiosa, enfim, mas na escola eu tenho feito um trabalho social muito bacana. Importante. Então eu levo isso, estou fazendo um trabalho social. Ah, porque o Estado não está, não importa, eu estou fazendo o trabalho, a minha parte, lá na frente vai ter um retorno, não sei qual, mas eu acredito muito em energia, e isso vai em algum momento trazer essa energia para mim. E aí eu levo isso muito com isso, né, esse trabalho social. E isso tem me deixado muito feliz quando eu olho o que a gente já construiu. É muito bacana. É muito bacana mesmo, fazer a diferença na vida dessas pessoas, né. Então, me fala um pouquinho assim, qual a dificuldade que você pensa para as meninas, né, e para as mulheres na área das ciências, no ensino científico, nessa o que que você pensa de dificuldade para esse grupo, né, as mulheres, as meninas? Eu acho que a gente ainda é muito silenciada nas salas, né. Eu acho que em alguns momentos, ainda por ser mulher, né, pra gente se colocar, a gente precisa às vezes gritar Para ser ouvida. para ser ouvida, né. Eu acho que ainda tem apesar que a educação, a gente percebe eu trabalho na educação, a gente percebe que é um lugar que tem muitas mulheres, mas a gente percebe que ainda, muitas vezes, a gente precisa se impor mais para mostrar que a gente está ali fazendo a diferença. Então, eu acredito que pra gente e as meninas, é estar sempre provando que a gente pode, né, sempre provando que a gente pode fazer, que a gente pode ir. E é exaustivo. É exaustivo, né. É sempre nesse caminho de busca de afirmação, né. A gente percebe que para o homem é muito mais fácil, a gente está fazendo isso, a gente tem várias funções ainda, né. Eu estava brincando que era pra gente ter quando o receber salários, né, salário para ser mãe, salário para dona de casa, mas assim, porque a gente que abarca tudo, né, São dentro muitas jornadas, né. muitas jornadas. Então a gente tem muitos desafios. O desafio para a gente é sempre maior, né. E é isso que eu acho que é o maior desafio da gente, é a gente se impor nesse processo, e falar que a gente está ali fazendo tanto quanto o homem faz, né. Acho que a gente está, eu sinto que às vezes eu estou no meio, que a gente é silenciado, a voz é cortada, né. A gente: "Poxa, eu queria falar", mas aí tem um homem que fala e Toma a sua voz. voz, meu Deus, ainda tem isso. Acho que o que eu mais percebo hoje ainda é esse silenciar da nossa voz.
E aí, dentro desse contexto, né, como você acha que poderia ser o papel da escola, né, e da universidade para a formação dessas meninas, para dar visibilidade e superar esse silenciamento, essa invisibilidade que muitas vezes eles colocam, né? Quer dizer, eles que falam, a sociedade como todo nos coloca. Né? É o conhecimento mesmo, né, a gente está instrumentalizando essas meninas com conhecimento. Eu acho que a nossa arma é saber falar, é saber mostrar que a gente sabe do que a gente está falando mesmo a fundo. Então a gente tem trazido essas meninas pra falar assim: "Ó, você pode falar porque você sabe, vai lá na frente". Ontem eu tive uma apresentação e eu estava vendo isso ontem na mesa. Na mesa tinha 6 convidados, né, a maioria era meninas, mas a única equipe que era orientadora e menina era a minha. Era orientador com menina e a orientadora com a menina. Eu a minha orientanda, ela fez o slide, eu orientando. Quando chegou na hora eu falei: "Você vai apresentar". Ela: "Mas você vai apresentar, você fez, eu só vou abrir e vou fechar, mas o resto é com você". Ela é uma menina de 15 anos. Nossa, foi um orgulho, né, porque ela aceitou na não foi assim 10 minutos antes eu disse: "Não, não vou apresentar", porque era para falar do clube, falei assim: "Quem melhor para eu falando vai parecer que eu estou fazendo propaganda", mas ela vivenciou tudo, então é melhor ela falar. Falei: "Você vai falar", ela assumiu, ela falou, se empoderou, e é dar esse espaço de voz para essas meninas, já na educação, ela estava no YouTube falando sobre o que ela viveu. Então, é dar o protagonismo a esses meninas, essas meninas. "Ó, vai lá, é você". "Ah, prova, você pode sim, por que você não pode?". "Ah, fulano pode". "Não, eu quero é você, você que vai". E aí já no ensino médio, quando ela chegar na graduação, ela não vai ter medo de falar mais nunca. Ela não vai ter medo não, ela vai chegar: "Não, eu fazia isso lá, agora eu faço melhor". Aquele é o cenário. Então é dar voz para essas meninas, mas é claro, dar o conhecimento, fornecer as informações, orientar com cuidado, né, e dar espaço para que elas voem. Eu digo: "Gente, voa, né, vai lá, fale". Então os meninos são tudo vem o narizinho em pé, no bom sentido, porque eles já estão sentindo Empoderado, já eles ocupando já o lugar. podem, eu posso sim, E aí não tem medo de falar com o governador, não tem medo de falar com a secretária, onde eles estiverem, eles vão lá, falam, eu acho isso muito bacana. Não ficam mais tímidos, porque eles sabem que eles estão fazendo uma coisa muito sensacional. Contribui para a maturidade acadêmica, né, essa coi Eles chegam na na graduação, eles vão porque nosso método é a graduação. Eu sei que tem ficar na outros caminhos, universidade. tem outros caminhos, mas a gente sempre fala que a gente quer eles na universidade. E eles já chegam já buscando os pares. Exato. Eles já sabem onde percorrer, porque é muito o que a gente faz é uma simulação dos grupos de pesquisa Exato, na universidade, o processo de formação porque lá eu digo, o Orbitz é um clube, é, é um grupo de grupo de pesquisa. pesquisa, e lá tem várias pessoas, né, hoje tem eu, a diretora, a colega Daniela e o professor Bruno, somos 4 ali. Eu tenho mais tempo, assim, de coordenação do clube, mas a gente está ali orientando eles, mas é um grupo de pesquisa, a gente já tem artigos publicados, agora Apresenta trabalho. apresenta trabalho, a gente tem um artigo publicado em revista já com eles. Eles não participam só de feiras de ciências, a gente já leva para o encontro de química, né, que é meio que bianual. Então esses meninos estão aí acessando a universidade, É. já. Então a gente está preparando bem eles aí. Muito legal, muito interessante, importante. Você consegue pensar, assim, algumas mudanças estruturais que você acha que são urgentes para ampliar a presença e a valorização de mulheres na ciência, em nível macro, assim? Eu acho que mais editais, né, eu acho, por exemplo, teve os editais que a gente, A FAPESB tem aberto vários editais, tem, né? mas não contempla a educação básica, a gente geralmente é para eventos, mas não tem um projeto vinculado a clubes de ciências. Agora Tem tem aqueles editais de ciência específico da Secretaria não, da Educação. o edital do clube de ciência que a gente está submetendo, ele é um edital para coordenador, ele Sim. só fornece a bolsa
do coordenador. Mas é um edital da SEC ou é da SECT? É dos 2. Ah, É porque eu vejo a SECT é divulgando SEC bastante. é SECT e SEC, Hum. tá, em conjunto. E aí é um edital que vai fazer uma trilha de formação e vai ter o professor recebendo bolsa. Isso é bom Isso também. é bom, não é ruim não. Por quê? Porque isso é ótimo. Eu costumo falar para meus eu já tenho bolsa, posso ser que não acumule, mas eu vou mandar. Porque a gente está vendo que está abrindo portas Exato. para iniciar uma política E também para de motivar outros professores a fazer a outra mas esse trabalho. Então a gente tem lá o edital, hoje de coordenador, que a gente espera que lá na frente saia de fomento, né, para recurso, para infraestrutura. E o que a gente fez nesse edital é que já pede a maioria meninas, 50% já meninas, estabelece. já estabelece, né. Meninas, já uma quantidade maior de meninas, já solicita, preferencialmente meninas. Mas a gente precisa de editais que também trabalhem o fomento, a captação de recursos, como você falou, porque a gente precisa ter o recurso e bolsas para meninas, para que elas se mantenham. O que que acontece com a Para ter gente? até o dinheiro de transporte para ir para as atividades. O que acontece com a gente? A gente perde, às vezes, muito aluno para estágios. Sim, claro. E, às vezes, o estágio não vai formar. Por quê? Porque eles precisam, É. levar dinheiro para casa e ter a então, quando eles vão chegando no segundo, terceiro ano, os estágios vão pegando esses meninos. Então, se a gente tem uma bolsa, já segura mais eles, Sim. para eles ficarem no clube. Então, a gente precisa de uma política que pense mais nas meninas e que dê mais condições para manter. A gente já tem muitas políticas públicas que fazem isso, mas a gente percebe que ainda precisa mais, chegar mais aos clubes. É, a gente enfrenta esse problema também na universidade, né, que às vezes a bolsa não é suficiente, os meninos conseguem você está no processo formativo daquele menino, e aí o menino consegue, um trabalho que ganha mais e eles precisam, porque a bolsa, gente, é importante vocês saberem que a bolsa termina sendo tipo um salário, né, porque a partir daí é o que você falou, às vezes eles ajudam até em casa com isso. Então é muito importante isso. Fernanda, você tem já feito tem pensado ou tem desenvolvido alguma atividade com a mediação das inteligências artificiais generativas? O que é que você pensa sobre isso? Está uma discussão da ordem do dia, né? A gente não, eu não sou contra o uso. A gente já tem feito algumas coisas no clube, mas bem superficial. Mas a gente já busca o quê? A gente faz algumas chamadas no Instagram utilizando inteligência artificial. A gente tem muito cuidado, porque o que a gente percebe? Que é uma ferramenta que precisa de orientação. Então a gente tem orientado os meninos a buscar lá apenas feedbacks, nada mais disso. A gente continua trabalhando o nosso foco, a gente usa o Google Acadêmico, né, para trazer artigos de confiança científica. Mas a IA não pode deixar de existir, né, já está aí, já está posto, é algo que está inclusive não é uma vilã. A questão é que a gente precisa ter cuidado de não pegar ela para ela fazer aquilo e o aluno copiar e colar. Então a gente tem orientado os meninos bastante em relação a isso. A gente já pegou os meninos usando, tipo: "Vem cá", aí olha assim: "Mas como é que você sabe?", "Porque aqui ó, você fez isso, não é assim ó, você vai pegar esse artigo, vai ler, depois você reescreve", ele vai lá e reescreve. Então a gente tem muito cuidado em orientar eles entendem isso, que tem que ter o cuidado, mas a gente não diz para não usar. "Ah não, você pode ir lá, Uso responsável. uso responsável". Então a gente precisa instrumentalizar esses meninos. Então, por exemplo, eu esqueci o nome agora, tem uma IA mesmo que a menina fez todo o layout do site dela na IA e foi sensacional. Não foi ruim, mas ela deu todos os comandos, foi ela que fez, ela não copiou de ninguém, a ideia foi dela, ela foi lá: "Eu quero dessa cor, eu quero com esse nome". Deu as E aí orientações, né? surgiu o layout do site. Então, assim, foi muito bacana. A gente tem um trabalho de inteligência artificial, agora você falando, que tá aí bombando, que é a arquitetura hostil. Eu já ia esquecer dele, gente. Foi Mirella, da arquitetura hostil. ela tá no encontro estudantil, tá no encontro estudantil, é finalista do encontro estudantil. A menina chegou pra mim na sala de aula e disse: "Pró, eu quero trabalhar com arquitetura hostil". Vou ser muito sincera, eu não sabia o que era Eu arquitetura também hostil. não sei não, tô curiosa. Aí eu fiz assim: "Meu Deus, o que que é arquitetura hostil?". Aí fui pesquisar, arquitetura hostil são arquiteturas na zona urbana que o governante coloca para que, por exemplo, as pessoas não entrem no lugar, ou que as pessoas não Não tinha não entrem, por exemplo.
na Praça do Campo Grande. De noite, ela fecha. Ali é uma Sim, tem grades, ali é uma arquitetura hostil. É mais para impedir as pessoas em condições de rua de ficar ali. Bancos repartidos ao meio, é para que a pessoa não deite. meninos, interessante. A Lula sabia isso, eu não sabia. Imagine. Aí eu falei: "Meu Deus, que arquitetura hostil". Aí a gente ficou. Aí ela fez assim: "Pro, eu quero falar sobre isso". Gente, vamos fazer isso. Aí, como a gente vai fazer? Você vai vamos começar pela Praça da Piedade, que é ali perto da escola, que tem a Revolta do Malê, isso é uma história, e ela faz turismo. Então vamos pegar alguns pontos turísticos e estudar eles. Aí ela tirou fotos da Praça Piedade, onde tinha arquitetura hostil, e pediu pra IA, fazer aquela mesma imagem sem arquitetura hostil. Sim. E a IA mostra vários, espaços mais verdes, arquitetura hostil, que o espaço ficou mais agradável, que a população poderia ter lá, mais um lugar de lazer, porque hoje a gente passa na Praça da Piedade, infelizmente a gente tem medo de ficar, né. E aí ela fez todo esse trabalho com IA. Então, assim, não posso demonizar. E depois eu vi na rede que tem alguns perfis que estão, a gente começou isso lá em fevereiro, e agora tá bombando aí na rede um perfil que faz, né, aí se Salvador fosse mais arborizada, Sim, e eu vi ainda. e tem os perfis, falei: "Olha", aí eu mostrei pra ela: "Seu trabalho aí bombando também na rede social com outro viés". Sim. Então, assim, como é que eu não vou dizer que a IA é ruim? A menina não tá copiando nada de ninguém, ela não tá pegando plágio, ela criou, Ela foi lá, ela fez captou a imagem, imagem, propôs a ideia. e aí o trabalho dela, ela é do curso de turismo, e ela relaciona com a importância da praça, que a praça tem lá a revolta dos malês, e ela começa a também falar uma questão histórica, como essa praça poderia ser, como era antes, como está agora e como poderia ser revitalizada. E ela trabalha isso no curso que era de turismo, tudo a ver com a área dela de turismo. E aí ela já foi para Ixim, Portas Abertas, que a professora Carla Esquerre Teve agora foi. uns 3 semanas. Ela foi para esse curso, pro agora está no encontro finalista no encontro estudantil. Então, a gente trabalha com IA, já ia esquecer de falar, como é que eu ia esquecer do trabalho de Mirelle, mas a gente trabalha quando é orientado, quando é bem direcionado, quando é para que eles entendam que é uma ferramenta útil, mas que precisa eles serem o protagonista e não a IA. A IA é coadjuvante, Exato. o Um protagonista assistente. são assistentes, somos nós. Muito legal. Menina, eu digo sempre que eu aprendo nesse podcast, viu. Hoje eu aprendi várias coisas aqui, viu. E eu vou anotando para não esquecer, porque a memória, né. Então, ó gente, infelizmente vai ter que acabar, mas depois vocês têm que ouvir e seguir o Clube de Ciências de Fernanda, do grupo de Fernanda, né, não podem deixar de acompanhar e cada vez tem informações mais interessantes. Então Fernanda, fala um pouquinho para a gente, assim, que conselhos você daria, né, para as meninas e mulheres que desejam seguir na área das ciências, na área científica, porque como você toda a fala de Fernanda está sendo muito legal, porque rompe aquela ideia de que ela está dentro da caixinha do ensino da química, tá a ciência ali presinha, né. Então vocês ouviram, ó, essa questão da arquitetura é um diálogo, né, e muito legal. Como tem ramificado para as outras áreas, a questão do autismo, várias áreas, né. Então que conselho você daria aí para as meninas seguirem nessa coisa investigativa? Porque toda a sua fala está passando por isso, com a coisa da investigação, da pesquisa, né, do envolvimento. Acreditar que são capazes. Eu vejo muitas meninas que não acreditam que são capazes. E elas são. Elas precisam encontrar alguém que as escutem. Na escola sempre tem um professor, sempre tem uma professora que vai te escutar. Fale o que você tem vontade de fazer, procure aquele professor que você tem afinidade, que você vê, né, na escola que tem um movimento bacana, e acredite que é capaz. Vale a sua ideia. Teve um ano, só por dentro, que a aluna fez assim: "Pro, estava tendo muito Instagram falando fofoca. Quero fazer um projeto sobre fofoca". Eu falei: Fofoca! "Fofoca?". Aí eu falei assim: "Ai meu Deus, não tem não". Pesquisa aí no Google Acadêmico. Menina, quando ela pesquisou no Google Acadêmico, tinha tanto artigo sobre fofoca na escola. Falei: "Vamos lá". Ela passou até uma feira, apresentou em umas 2 feiras o projeto dela de fofoca. Mas eu fico brincando assim, então assim, nada, nenhuma ideia é descartável.
Então você tem vontade de fazer pesquisa, que está ouvindo a gente aqui, vá procurar um professor, fale com ele: "Ó professor, tem isso aqui, ó, tem esse evento, quero participar, você me ajuda, me orienta?". Acredite em você, porque o professor está ali para mediar e vocês vão voar. É isso que eu tenho a Legal. dizer. Você falou aí da fofoca, eu vi no Instagram outro dia, já vi 2 vezes. Uma senhorazinha que mora, no interior, ela tá vendendo fofoca. Você viu isso, você viu isso? Não vi Não, não. ela vende a fofoca da comunidade, o povo compra, e é com isso que ela tem se mantido. Oh, Chega, meu sei lá, nenhum tema chega a parecer fake news, mas é verdade. É verdade. Aí, A ó, fofoca estudar essa estudar questão, esse fenômeno. esse fenômeno. É o fenômeno de quem vende e de quem Mas essa compra. essa da fofoca, assim, me marcou muito porque me desconstruiu, né, nesse processo. Exato. Porque eu Pois ex porque eu não eu vou muito vou ser honesta, eu falei assim: "Mas menina, é com fofoca? tanta coisa pra você investigar, Essa você vai coisa sem investigar ver você quer fofoca. fofoca na escola?". Eu fiquei assim, aí depois eu fui ver, falei: "Não é que tem potencial mesmo? Surpreendentemente Tem tem potencial, publicação tem sobre rubrica isso. isso?". E aí, me tirou, como você falou, da caixinha. Eu falei: "Ó, nada mais que um aluno falar para mim que quer pesquisar, eu vou dizer que não é relevante". Não dizer não, pensar, porque a gente não diz, né, vou pensar que é relevante. Ele tem um potencial aí, a gente vai buscar esse potencial. Por isso que eu digo, assim, que é muito difícil, porque a gente tem que estudar por diversas áreas, como você falou, eu não estou na caixinha. É, Então o aluno, ele tem voz. Então quando a gente põe voz para o aluno, ele sente pertencimento, ele sente dono, eles se sentem os os donos do Orbitz, isso me deixa muito feliz. é legal isso. Você trouxe aí uma coisa que eu gosto de um autor chamado Barbier, que ele fala muito da escuta sensível. E aí você falou, vai ter sempre um professor que vai escutar, que vai se colocar na empatia com você, né. E outra coisa que você fala, acho que eu me arrependi, eu me arrepiei aqui, eh que o homem é de todo mundo, né, eu acho isso muito legal. Então, que sonhos, né, projetos você ainda gostaria de realizar, assim, dentro desse contexto maravilhoso que você traz aí pra gente? No no âmbito, assim, do Orbitz mesmo, a gente está precisando mudar de sala, né, então a gente está com a proposta da nossa sala, que é uma sala maior. E se ganhar aquele laboratório maker, né? O laboratório meio que tá para chegar, que a gente, tá entre as 90 escolas, então a gente está apertadinho já na sala, então a gente quer crescer e a oportunidade é a nossa sala maior, nosso laboratório mais equipado. E pessoalmente, terminei o mestrado agora e iniciar um doutorado na área. Eu ia te perguntar isso, já tá na hora. Porque eu terminei em maio, falei: "Vou respirar um pouco para próximas seleções". Terminou agora, Terminei em começar a maio. respirar. Aí falei: "Não, o pessoal entra logo, não sei o quê", eu falei: "Não, vou respirar", e continuar fazendo a pesquisa nessas áreas de ciência. O mestrado foi em feiras de ciência, eu quero ir mais agora para os clubes e para a STEAM. E é isso, né, dialogar mais, me formar, porque eu estou sempre em busca de formação também, porque eu acho que nesse movimento do doutorado, é poder me tornar melhor para os meus estudantes, que eu quero fazer na área. Eu também estou nessa busca, porque eu quero fazer aquilo que Eu convido vocês a para o nosso programa, o programa de ensino, filosofia e história da ciência, será muito bem-vinda. obrigada. Mas é isso, então a gente está nessa busca de aumentar a nossa sala, porque assim, a gente já é crescer mesmo em tamanho na sala do clube, e também fazer essa formação e atrair também mais colegas. Eu Mobilizar. queria mais, porque às vezes quando tem um edital, a gente tem lá, hoje a gente tem 15 projetos, aí só tem 4 professores, então às vezes os meninos querem submeter os Terceiro geraço, né, porque a gente não precisa, consegue fazer tudo sozinho, eu entendo. precisa. Então assim, eu queria muito, meu sonho agora muito é que a gente tenha mais professores no Orbis. Parceiros ali. Parceiros que abrace, que acredite nesse sonho, que vai além de ser professor em sala de aula, além de ser professor do estado, né, que quer ser professor para esses estudantes que querem. Então um sonho mesmo, nossa, que a gente pudesse movimentar a escola com mais professores. Eu acho que isso daria um ganho para a gente muito bacana. Mas é um bom sonho. Agora, que mensagem você gostaria de deixar, né, para as nossas ouvintes e os nossos ouvintes? Que acredite na educação pública, eu sou uma professora de educação básica, tenho muito orgulho disso. Né, eu venho aí de representando, acredito que eu estar aqui hoje, eu represento várias colegas que também fazem a diferença na escola.
não é só Fernanda, é muito importante falar isso, a gente tem outras colegas na rede que fazem um trabalho tão tão maravilhoso quanto o Opus, que o Opus é maravilhoso. É a E Sonora só Sonora aí. e temos uma galera aí empenhada em fazer a diferença. Então, o que eu penso, assim, deixar um recado é que acredite que a educação básica muda vidas, que a educação básica tem professores, sim, qualificados, que querem fazer a diferença para os alunos, e é buscar por esses profissionais e que vai aí alcançar lugares inimagináveis. Exato. Muito obrigada, Fernando. Foi um prazer te ouvir. Muito obrigada pela participação, pela, disponibilidade, generosidade de estar aqui com a gente, de poder socializar e de nos seduzir, né. Eu, mais ainda, assim, que eu não visitei ainda, vou visitar o clube, mas, assim, tenho muitas informações, especiais, assim, que caracterizam tudo isso que você falou, sabe, essa coisa da diferença. E te ouvir foi ótimo. Também fico feliz. Claro que a gente sabe, como você falou, existem outros professores que estão fazendo a diferença, mas foi muito especial te ouvir aqui, agradeço mesmo de coração. Então, convido vocês a ouvirem Fernanda, né. Aquela coisa só do Instagram, gente, é só para despertar o desejo, aqueles cortezinhos. Vocês têm que ouvir na íntegra o que a nossa entrevistada aqui hoje trouxe, abriu uma assim, no meu caso, e espero que para vocês, abriu assim a minha os meus óculos, né, assim, minha visão, para que eu pudesse, compreender melhor, né, como é que atuam os clubes de ciência, a importância desses clubes. Então convido vocês a ouvirem esse episódio, socializarem, compartilharem, pensarem sobre o que Fernanda trouxe aqui para a gente hoje, né. Então é isso, e convido também vocês a divulgarem nas redes os nossos podcasts, eles estão disponíveis no Spotify, também a gente coloca no Instagram do Comunidades, no Instagram da Edociência, e a gente tá não, no Instagram do Comunidade, no Instagram da Edociência, no YouTube, no canal do é tanta rede, gente, que até eu perdi. No YouTube do Comunidades, no YouTube do Edociência, e no Instagram vocês já sabem que são, aqueles cortes para exatamente despertar o interesse de vocês de ouvir e ver completo. Então sigam a gente nas redes sociais e até o nosso próximo episódio.